Corinthians tem negociação com 2 atacantes. No vídeo de hoje do canal do Nicola vou dar uma série de pistas sobre quem pode chegar no timão para o lugar de William. Bora falar também sobre Endrick, que treinou mais uma vez entre os profissionais no Palmeiras e teve um longo papo com o técnico Abel Ferreira. Te atualizo sobre as últimas do mercado no São Paulo e no Santos. Falo sobre a situação de Oscar, pessimismo nesse momento em relação ao acerto com o Flamengo. Já o Atlético Paranaense conseguiu uma vitória heróica. E o detalhe é de que o Furacão vai às semifinais da Libertadores, mesmo com uma folha muito menor do que, por exemplo, Corinthians e Atlético Mineiro. O vídeo ainda vai falar sobre todas as últimas do mercado de transferências e muito mais. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Jorge Nicola, é sempre muito bom ter vocês por aqui. Para não perder tempo, só queria dizer que todo esse conteúdo é um oferecimento de Smash, casa de apostas esportivas, que tem Ronaldinho Gaúcho como embaixador. E na Smash você tem uma série de cupons, todos voltados a garantir bônus para você. Nessa sexta-feira dá para apostar na Série B 3 partidas com destaque para o confronto entre Bahia e Ituano. Já no sábado tem times grandes na Série B, por exemplo, Sport, Cruzeiro e Grêmio tentando 3 pontos. No mesmo sábado na Série A tem nada mais, nada menos do que Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Vitória do Corinthians paga R$ 3,35, o empate paga R$ 3,10 e a vitória do Palmeiras paga R$ 2,30. Se você achar que não vai ter gols, aposte em menos de meio gol. Ou seja, aposta que não vai ter gol na partida, você fatura R$ 7,50 para cada real apostado. Curtiu, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo ou aponta o seu telefone ou celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela. Já faz o seu cadastro na Smash e começa a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo e Ferrarese. Por que o zagueiro venezuelano, que chegou na segunda-feira em São Paulo, ainda não foi apresentado? Fiz essa pergunta para o presidente Júlio Casares, que me respondeu da seguinte maneira, abre aspas, estamos ajustando o contrato. São pequenos detalhes, nada que vai atrapalhar um acordo, fecha aspas. Como os dirigentes do São Paulo passaram terça, quarta e quinta viajando por causa do confronto contra o Ceará, não houve tempo para esse acerto, mas nessa sexta-feira tudo deve ser sacramentado e Nahuel Bustos e Nahuel Ferrarese serão reforços do São Paulo na semifinal da Sul-Americana contra o Atlético Goianiense. Bora falar agora sobre Carabarral, meio-campista do Argentino Júnior, que vai ser anunciado nas próximas horas como reforço do Santos. O Peixe vai desembolsar quase 8 milhões de reais em 6 prestações para ficar com o atleta em definitivo pagamento à vista de 1 milhão de reais. Quero falar sobre as Libertadores da América e os confrontos no SBT. A emissora de Silvio Santos preferiu exibir Palmeiras e Atlético Paranaense na semifinal, deixando Flamengo e Vélez para a transmissão exclusiva da ESPN. Quero contar também nesse giro de notícias que Lincoln, novo reforço do Cruzeiro, já foi inclusive apresentado, pode ficar na Raposa em definitivo pelos seguintes valores: US$ 1.200.000 ou R$ 6.200.000 por 50% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Vissel Kobe, do Japão, havia desembolsado US$ 3 milhões por 75% dos direitos econômicos. Para fechar o giro de notícias, Juan Sebastián Veron, jogador histórico e presidente do Estudiantes, reclamou no seu Instagram da arbitragem no jogo contra o Atlético Paranaense. Veron chegou a escrever o seguinte: Conmebol fazendo o que faz a Conmebol, não importa quando seja isso, com a bandeira do Brasil dando a entender que os brasileiros são sempre beneficiados contra os argentinos. Que papo é esse, Veron? E aí quero contar também que o Flamengo pode levar mais de 10 milhões e meio de reais com Pablo Mari. Você sabe que o zagueiro espanhol, que já pertenceu ao Flamengo, hoje é do Arsenal e foi emprestado para o Monza. Se o time italiano comprar o atleta, há uma obrigação de compra. Caso fique na primeira divisão, essa aquisição vai ser feita em 5 milhões de euros e o Flamengo fica com 10 milhões e meio de reais. Hora de falar sobre o vexame do Internacional, apesar da boa fase dos brasileiros nas competições sul-americanas. O Internacional empatou em 0-0 com o Melgar do Peru em casa. Beira-Rio, jogo nessa quinta-feira, partida de volta das quartas de final da Sul-Americana. Mesmo resultado do jogo no Peru. Na decisão por pênaltis, o goleiro chamado Cássede, do Melgar, pegou 3 cobranças, do Edenilson, do Tyson e do Depena, garantindo a classificação inédita do Melgar para a semifinal da Sul-Americana. O Internacional eliminado
eliminado com protestos, o torcedor do Inter ficou bastante revoltado. Com a eliminação do Inter, temos na Sul-Americana, a partir da fase de semifinais, 2 brasileiros, São Paulo e Atlético Goianiense, um time do Peru, o Melgar, além de um time do Equador, o Independiente Del Valle. Na Libertadores, 3 brasileiros, Atlético Paranaense, de quem eu vou falar daqui a pouco, Flamengo e Palmeiras, além do Vélez Sarsfield, o único representante argentino. Então, para fazer um resumão sobre as semifinais de Libertadores e Sul-Americana, das 8 vagas disponíveis, o Brasil tem 5, contra uma da Argentina, uma do Peru e uma do Equador. Quero falar agora sobre uma joia do Fluminense que pode parar na Europa. Me refiro a Matheus Martins, atacante de só 19 anos de idade, pintou nessa temporada muito bem. E ele já recebeu 4 propostas, a última delas da Udinese da Itália, que se dispôs a pagar 7 milhões de euros. A proposta já foi recusada pelo Fluminense, até porque parte desses 7 milhões de euros seria em variáveis, em bônus atrelados à performance. E há expectativa na Europa de que o Watford, que também pertence ao mesmo grupo da Udinese, faça nos próximos dias uma nova oferta de 9 milhões de euros. O presidente Mário Bittencourt tem batido na tecla de que não quer vender o Matheus nessa janela de transferências. A ideia é transferir o atleta somente para o ano que vem, quando o presidente imagina que vai ter um Matheus Martins ainda mais valorizado por causa dos gols. Jogador bastante interessante, novo, que consegue atuar como centroavante, mas também aberto pelos lados do campo. Só é importante lembrar que o Fluminense precisa de mais uma venda, pelo menos nessa janela de transferências ou até o fim da temporada, para conseguir equilibrar suas receitas. A única venda mais expressiva foi do Luiz Henrique, que foi negociado com o Betis, 8 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Hora de falar sobre o Flamengo e o pessimismo nas negociações por Oscar. Eu havia contado para vocês com exclusividade no vídeo da manhã dessa quinta-feira que uma reunião poderia definir o futuro do jogador. A reunião aconteceu e não terminou com um final feliz para os dirigentes do Flamengo e também para os representantes do Oscar. Tá todo mundo super imbuído na tentativa de conseguir a liberação com o Xangai Port. Antes de gravar esse vídeo agora, conversei com uma pessoa muito próxima ao Oscar e ouvi o seguinte, abre aspas, está difícil, Oscar no Flamengo ficou frio, acho que vai dar trave, fecha aspas. Essa mesma pessoa completou. Os chineses não querem liberá-lo de jeito nenhum. Vale a lembrança de que entre Flamengo e Oscar está tudo certo há bastante tempo. Oscar topou uma redução drástica no salário. Ele vai saltar de 9 milhões e 700 mil para algo entre 1 milhão e meio e 2 milhões de reais por mês. O Flamengo assume 100% desses vencimentos, de 1 milhão e meio a 2, e o Xangai Port deixa de pagar esse salário, mas também não recebe nenhuma compensação financeira pelo empréstimo. Como o prazo de inscrições para o Flamengo e para qualquer clube brasileiro de primeira e segunda divisão se encerra na próxima segunda-feira, há uma contagem regressiva. E diante do que não rolou nessa reunião de quinta-feira, a expectativa é que somente uma enorme reviravolta possa permitir que Oscar seja contratado. O Flamengo, inclusive, já andou divulgando por meio do seu vice-presidente de futebol, Marcos Braz, informações ou declarações dando conta de que a janela vai ser boa, janela de transferências, com ou sem a chegada do Oscar, e de fato essa é uma realidade. Afinal de contas, Arturo Vidal, Eric Pulgar, Varela e Cebolinha são jogadores que fazem com que o time melhore seu nível. Quero falar agora sobre o Atlético Paranaense, semifinalista da Libertadores da América. A vitória é gigante, praticamente no último lance da partida, 1-0 em cima do Estudiantes na Argentina. Adivinha de quem foi o gol? Vitor Roque, o atacante de só 17 anos de idade, comprado por 24 milhões de reais do Cruzeiro. Queria destacar a excelente campanha do Atlético Paranaense comparada ao seu custo. O Furacão desembolsa 7 milhões de reais com sua folha, que inclui todo o elenco e também a comissão técnica de Luiz Felipe Scolari. Só a título de comparação, Atlético Mineiro e Corinthians, que foram eliminados nessa fase de quartas de final da Libertadores, têm custos bem mais altos com a folha, cerca de 20 milhões de reais mensais. E a curiosidade vem agora, muita gente sempre diz que o Alexandre Matos só é capaz de fazer bons trabalhos com altíssimos investimentos. Tá aí uma demonstração clara do contrário. O Atlético Paranaense, que gasta 7 milhões de reais por mês, já conseguiu empatar com o Flamengo no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil no Maracanã. Flamengo que desembolsa cerca de 30 milhões de reais mensais com sua folha. Você deve estar curioso para saber quanto o Furacão desembolsou na montagem desse atual elenco, certo?
11 reforços contratados para a temporada chegaram sem custo. Entre eles, por exemplo, Fernandinho, Pablo, Vitor Bueno, entre outros. Já a lista de atletas comprados com recursos tem o Vitor Roque como o mais caro, 24 milhões de reais, Canóbio, 15 milhões e meio, Coelho e Alex Santana, 10 milhões e 300 mil cada, Brian Garcia, 8 milhões e meio de reais, além do Pablo Siles, 3 milhões e meio de reais. Soma toda essa galera e chega a ser o valor de 72 milhões de reais. Só a título de comparação, o Palmeiras gastou, desde o início do ano, 124 milhões de reais. Quer mais uma? Everton Cebolinha, recentemente comprado pelo Flamengo. Só com o Cebolinha, o Flamengo desembolsou 72 milhões e meio de reais, meio milhão de reais a mais do que o custo de todas as contratações do Furacão em 2022. Agora trazer novidades sobre o Corinthians, contei para vocês na manhã da quinta-feira que Rafinha havia sido sugerido ao Timão. O nome dele está descartado, Corinthians está no mercado em busca de um atacante de velocidade, um ponta. E há compreensão por parte do Vitor Pereira de que o Rafinha não tem essa característica, seria um meio atacante. Vou dar mais informações importantes para que você possa tentar desvendar o quebra-cabeça da busca do Timão por um atacante de lado de campo. Esse jogador com quem o Corinthians negocia é brasileiro. Vou até ampliar. O Corinthians tem nesse momento tratativas com 2 jogadores. Ambos são pontas, jogadores de velocidade que atuam pelo lado do campo, brasileiros. Não consigo te precisar se eles atuam no futebol brasileiro ou se estão no exterior, mas tem nacionalidade brasileira e isso tem uma explicação. O Corinthians já tem 5 estrangeiros em seu elenco. Se contratasse mais um estrangeiro, o Vitor Pereira seria obrigado a abrir mão de um gringo a cada partida disputada. Falei para vocês agora há pouco que o Rafinha está descartado pela função. Também dá para descartar, por exemplo, Ángel Romero, paraguaio gringo, está fora. James Rodrigues, meio atacante colombiano, é meia e é gringo, está fora. Dá para descartar também Kevin Velasco, outro colombiano que em algum momento surgiu como alternativa para o Corinthians. O Checa, que é aquele volante português, também descartado. É um brasileiro de velocidade. Também posso garantir para vocês que o Igor Paixão do Coritiba não será esse jogador, atleta que já está embarcando rumo à Holanda para fechar com o Feyenoord. Vitinho, outro nome que vocês vivem me perguntando, já estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, outro que dá para arriscar dessa lista. Ainda não consegui descobrir o nome desses 2 atletas, vocês sabem que eu insisto pra caramba. Vou tentar mais cedo ou mais tarde, vou acabar conseguindo descobrir esses 2 jogadores. Só para arrematar, a frase de uma pessoa do Corinthians com quem conversei, abre aspas, está bem difícil pelo prazo de inscrições que se encerra na segunda-feira, mas estamos tentando, fecha aspas. Quero fechar o vídeo para falar sobre Endrick, a grande esperança do torcedor palmeirense, atacante de só 16 anos de idade, que apareceu em várias fotos divulgadas pelo Verdão nessa quinta-feira. O Endrick participou de novo do treino com o time profissional e em uma das fotos aparece ele dando carrinho no Tabata. Outra foto que movimentou as redes sociais é do Endrick ao lado do Abel Ferreira. Eles tiveram um longo papo depois do treino. E eu conversei com um membro da comissão técnica do Palmeiras para entender o que rolou nessa conversa. Essa pessoa, funcionária do Palmeiras, me assegurou que o Abel tem gostado daquilo que tem convivido e visto nos treinos em relação ao Endrick. Jogador muito comprometido, dedicado e voluntarioso. São características que o Abel adora em seus atletas. E essa era uma das preocupações do treinador português, de que esse jogador super badalado, desejado por clubes importantes no mundo, chegasse deslumbrado na categoria de cima. Não é isso que aconteceu, pelo menos de acordo com esse membro da comissão técnica. O Palmeiras tem planos de utilização do Endrick em breve. Inicialmente, o projeto visava ter o Endrick atuando ou estreando, ainda que como reserva e entrando no decorrer da partida, no dia 7 de setembro, confronto contra o Juventude no Allianz Parque. A ideia do Palmeiras é, nesse momento, colocar o Endrick para disputar a reta final do Brasileiro Sub-20. Você sabe que o Palmeiras está nas quartas de final e joga nesse domingo contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Mas vai saber se essa ótima impressão deixada pelo Endrick ao longo da semana não pode fazer com que o Abel mude seus planos, antecipando a estreia do jogador de apenas 16 anos de idade no time de cima. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais vídeo. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!